Olá, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja convosco. Amados, eu queria compartilhar uma visão que eu tive em sonho, mas antes eu queria ler uma palavra que o Senhor revelou ao meu coração, que tem tudo a ver com essa visão. Está lá no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 6 em diante, que diz: E ouvirei de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assustei, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluia. Queridos, o Senhor, Ele me levou num lugar alto, e o Senhor me fez ver toda a nação brasileira. Era como se eu estivesse voando sobre todo o Brasil, e eu conseguia ver todas as cidades, as grandes e pequenas cidades. Queridos, e eu lembro que do alto eu via o Brasil sendo invadido por homens vestidos de preto, totalmente de preto, esses homens onde só estavam os seus olhos de fora, e eles tinham touca de ninja na cabeça, totalmente de roupas pretas, luvas pretas e fortemente armados. E eles começavam a descer de carros, de helicópteros, e começavam a invadir as ruas das cidades brasileiras. Amados, e eles desciam já correndo e começavam a atirar. E aqueles helicópteros, aqueles aviões, eles começavam a lançar bombas sobre as casas, sobre as empresas, sobre hospitais. Tudo que tinha eles iam destruindo, bombardeando. E a terra, a nação brasileira, ela estava totalmente de cabeça para baixo. Era muita destruição. E eu lembro, queridos, que o Senhor me levava de uma cidade para outra. Eu conseguia ver a cidade de Campinas. Eu não sei porquê, mas eu lembro dessa cidade. E eu vi a cidade de Campinas sendo bombardeada, muitas pessoas mortas. Depois o Senhor me levava para outro lugar. E eu lembro que perto de um posto de gasolina, eu ficava ali sobre os ares e eu avistava muitas pessoas mortas. Eram muitas pessoas mortas. E as outras correndo desesperadas, querendo fugir daquela guerra, daquele tiroteio, daquele bombardeio, e tropeçavam nos mortos. Amados, eram muitas pessoas mortas. Sabe, tantas pessoas que não tinham onde colocar. E o Brasil, ele, nessa visão, eu via ele totalmente atribulado. Sabe, as pessoas todas desesperadas. E era muito tiro, muito fogo, porque onde eles jogavam bombas, pegava fogo, casas destruídas. E eu lembro que de repente ainda começava a relampear, a trovejar, e ficava tudo escuro e as pessoas não conseguiam ver nada. E era um vento muito forte. E era muito choro, muita gritaria.
E o mais desesperador, queridos, era ver aquelas pessoas tropeçando nos mortos, porque eram muitas pessoas mortas. Muitas pessoas mortas. Muitas, muitas, muitas. Eu vi o Brasil, tantas cidades, tanto grande quanto pequenas, um caos assolada, destruído. Amados, Jesus, Ele está voltando. Ele fala na sua palavra que quando ouvires de guerras e de rumores de guerra, olhai e não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Amados, tudo isso nós temos visto, tudo que a palavra nos revela, nós temos visto acontecer. Jesus, Ele está voltando. A ira do Senhor está sobre a raça humana, sobre essa nação. Porque a nação brasileira, ela tem se esquecido de Deus. O homem tem se esquecido de Deus. Tem virado as costas para Deus, tem blasfemado. O pecado que Deus abomina tem virado lei. E o Senhor tem chorado. O Senhor tem chorado. Porque o que estamos vendo é um país pior do que uma Sodoma e Gomorra. Amados, eu acordei e eu fui orar, pedir o discernimento para o Senhor. E orei aos pés do Senhor e disse: Deus, o que está para acontecer no Brasil? Porque o Senhor me fez ver o Brasil um caos, tanta destruição, tantas pessoas mortas. Queridos, e o Senhor não me deu discernimento naquele momento, enquanto eu orava. Mas quando eu voltei a dormir, eu ouvi aquela voz que bradava no meu espírito e dizia: minha filha, diga ao meu povo que guarde alimento. Diga ao meu povo que guarde alimento. Porque dias difíceis estão vindo sobre essa terra. Dia de densas trevas. Dias em que não poderão contar os seus mortos. Oh. E eu falei: Senhor, mas que alimento? Como vamos guardar alimento, Senhor, se tudo vai ser destruído? E eu não entendia, meus queridos, que alimento era esse. No momento eu não entendi. Mas depois o Senhor me fez entender que Ele não estava falando de alimento normal, alimento natural. O feijão, o arroz, não. O alimento que o Senhor está pedindo para guardarmos é a sua palavra. É a sua palavra, guardarmos dentro de nós. Guardarmos dentro de nós para que quando esses dias chegar, nós possamos resistir, Igreja do Senhor. Esse alimento, ele é para a Igreja de Cristo. Guarde o alimento, Igreja. Medite na lei do Senhor de dia e de noite. Porque ela vai ser tirada dessa terra. Nós vamos ser perseguidos. Ele diz assim: então vos hão de entregar para serem atormentados. E matar-vos-ão e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Dias difíceis estão vindo sobre essa terra. E aquele que não estiver firmado na rocha que é Jesus Cristo, aquele que não estiver a sua palavra guardada dentro do seu coração, não vai sobreviver.
não vai sobreviver o que está vindo sobre essa terra. Ele nos deixou avisado que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriaria. E é o que nós temos visto. Uma igreja fria, uma igreja dispersa. Uma igreja que tem deixado de viver o verdadeiro evangelho. Uns líderes que têm se calado, não pregam mais sobre arrebatamento, sobre a volta de Jesus, sobre a grande tribulação, o anticristo. Eu quero falar para você, pastor, sacerdote, apóstolo. O Senhor, Ele vai cobrar das tuas mãos o sangue dessas pessoas. Prepara a tua igreja. Prega o arrependimento. Prega a volta de Jesus. Não é mais tempo de falar só de prosperidade, só de cura. Isso são segmentos. São segmentos. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Desperta, igreja. Desperta, líderes, pastores. Despertam, porque Jesus está voltando. Vou chamar a sua atenção neste dia para estar passando algo que o Espírito Santo de Deus passou para mim esta semana. Eu tive uma visão de quarta para quinta-feira. Acordei às 5 da manhã muito desesperada, preocupada e confesso que chorando demais e temendo também. Porque quando o Senhor Ele nos chama, Ele nos convoca para estar na presença dEle, nós temos que estar sujeitos a passar por todo tipo de coisa. E o que eu senti nesta quinta-feira, às 5 da manhã, foi algo que eu não senti há muito tempo de cristã que eu sou. A visão é muito extensa, tem algumas pessoas que eu conheço que estão nela, porém eu não vou citar toda a visão, porque as pessoas em que eu via, eu já passei o recado para cada uma delas, mas uma parte da visão eu recebi ordem da parte do Senhor para divulgar para toda a igreja de Cristo. Eu quero que você preste muita atenção. Como eu já disse, o sonho foi extenso, a visão foi extensa, mas uma parte, eu estava dentro do carro do meu esposo e de repente as portas se travavam do carro. E do lado de fora eu vi algumas pessoas, aonde do meu lado esquerdo eu via que vinha uma grande avalanche de água, como se a água do mar viesse sem controle e trazendo muita sujeira em si mesmo. E no momento eu comecei a me desesperar porque eu tentava salvar as pessoas que estavam do lado de fora daquele carro. E eu chamava todos para entrar dentro do carro, porém eles não me ouviam, porque as portas estavam travadas e as janelas fechadas. Conforme a água vinha, levava as pessoas. E quando levava, eles eram triturados por uma cratera, um buraco que se abria negro muito grande. E as pernas se destruíam, o corpo ia se dissolvendo até o pescoço, até a cabeça. E eu me acordei desesperada e ouvia uma voz muito alta que dizia: é já a última hora. É já a última hora. E um relógio que tocava muito alto e eu sabia que estava avisando algo, que já era a última hora. Quando eu acordei desesperada. Acordei sufocada com aquilo que eu tinha visto, porque eu queria salvar aquelas pessoas e eu não podia. E o Espírito Santo foi falando comigo, eu vi uma voz muito clara dentro de mim, como um som de águas que entravam dentro de mim, saía, entrava e saía. E o Senhor disse para mim: filha, diga para o meu povo que este ano de 2015 eu estou sacudindo a figueira, eu estou escolhendo os justos, as pessoas que sinceramente estão fazendo a minha obra de verdade. Porque muitos estão brincando de ser cristão. Muitos acham que me enganam. Muitos estão em cima de altares. Muitos cantores louvam achando que estou recebendo e não estou recebendo.
porque o pecado já está fedendo nas minhas narinas. E o Senhor me deixou algo muito claro. Ele disse para mim que todos os dias Satanás vai até a Deus com uma lista de nome de gente evangélica, cristãos, pedindo a vida dessas pessoas para Deus, porque já estão no pecado, porque tem ódio em seu coração, porque tem inveja, maldizem seu próximo. E o Senhor foi citando muitas coisas que está escrito na Bíblia. E naquele momento Deus falou para mim que já por muitos dias Satanás tem pedido essas almas para Deus. E o Senhor tem poupado por causa do seu Filho Jesus Cristo, que tem pedido misericórdia, tempo para essas pessoas se arrependerem. Só que infelizmente muitos não estão nem aí. E Deus diz que esse ano é o ano dele marcar os escolhidos, dele separar o povo dele, que irá subir para a glória. E as pessoas que estiverem brincando de ser cristão, brincando do evangelho, brincando de pregar, brincando de louvar dentro da igreja, fazendo coisa errada, achando que Deus não vai fazer nada. Deus disse para mim que Ele vai entregar a alma dessas pessoas para Satanás. E será terrível o juízo de Deus. Será terrível. O Senhor disse para mim: filha, avisa ao meu povo que é tempo de se consertar, é tempo de viver em santidade, sair do comodismo, porque muitos crentes já não oram mais, já não jejuam mais, já não buscam mais. Dentro das igrejas está tendo guerras, um querendo ser melhor do que o outro, buscando posição. E o Senhor tem olhado para a terra e tem sentido o nojo de muitos crentes. E dizem que é evangélicos, que dizem que são crentes e não têm dado testemunho. Porque você pode enganar teu pastor, você pode enganar tua pastora, tua mãe, teu pai, seja quem for, tua mulher ou teu marido. Mas o Senhor sabe o que acontece dentro de quatro paredes. O Senhor conhece o teu coração. Então, meu querido, minha querida, você que está ouvindo, assistindo esse testemunho, eu te suplico pelo amor de Deus, ouça a voz do Senhor. Ouça a voz do Senhor. É tempo de nós descermos em oração e nos consertarmos a cada dia, porque a vinda do Senhor está próxima. Não queira provar da ira de Deus, porque se um dia você vier a falecer, ou o Senhor vier buscar a sua igreja da forma em que talvez você se encontre, você pode ir para o inferno. Você sabe disso. Muitos deixaram de acreditar no inferno. Muitos só acreditam no céu, mas o inferno, ele é real, ele existe. E no dia da tua morte, no dia em que o Senhor vier buscar a sua igreja, ninguém vai fugir do dia do julgamento. Então, meu amado, minha amada, você vai ver muitos que estão lá em cima, vivendo do pecado, vivendo na mentira, e pregam, levam a obra do Senhor na brincadeira, achando que pode andar de qualquer jeito, fazer qualquer coisa. Você vai ver essas pessoas entrarem em um estado deplorável que não vão conseguir se levantar novamente. Porque Deus me disse que essas pessoas que não levarem a obra dele, a sinceridade, a obra a sério, Ele disse para mim que vai permitir Satanás tomar conta da vida deles. É um alerta para você, é um alerta para mim. Que nós possamos descer cada vez mais. E repassa esse vídeo para quantas pessoas for necessário. Porque o Senhor me mandou avisar a igreja de Cristo na terra. Acredite você ou não, eu estou passando aquilo que Deus me mandou. Vamos orar. Vamos buscar por esta nação, pelo Brasil que está doente. Vamos orar uns pelos outros. É hora da igreja de Cristo descer, descer, descer depressa. Porque estamos como as 10 virgens. 5 eram loucas e 5 prudentes. Porém, essa passagem me chama muita atenção. Que todas adormeceram, até as que tinham azeite. E a igreja de Cristo está dormindo. Está dormindo. É hora de acordar. É hora de se pôr de pé. É hora de guerrear para que o diabo não tome a tua coroa. Que Deus abençoe a tua vida. Fique na paz de Deus.